A paz seja contigo, eu sou Ronaldo Amaral Júnior, seja bem-vindo ao estudo de hoje. E hoje eu vou falar sobre livre-arbítrio. Deus pode intervir no livre-arbítrio de alguém se ele quiser? Eu quero usar o texto bíblico que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Amém? Quero falar sobre o livre-arbítrio. Deus pode intervir no livre-arbítrio de alguém? Sim, Deus pode. Talvez você aprendeu que Deus não intervém no livre-arbítrio de ninguém. Deus pode fazer o que ele quiser. Deus é rei do universo e Deus manda. Deus usa homens, Deus usa o diabo, Deus usa anjos, Deus usa quem ele quiser. Deus é soberano em todas as coisas. E aqui nós vemos que Deus interferiu no livre-arbítrio, no livre-arbítrio de Faraó, rei do Egito. Imagina só comigo. Faraó estava assustado, com medo, porque ele viu todas as pragas do Egito que Deus mandou, as pragas que destruíram, devastaram o Egito, inclusive matou o filho de Faraó. Faraó, com medo então do poder de Deus, liberou o povo de Deus para ir embora. Mas Deus queria fazer mais. E o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus interviu no coração de Faraó. Deus endureceu o coração dele para que ele perseguisse o povo de Israel, porque Deus queria abrir o Mar Vermelho e Deus queria matar o exército de Faraó ali afogado, e Deus queria mostrar tanto para o Egito quanto para o povo de Deus que Deus é todo-poderoso. E essa história ficou marcada aí para todos nós na palavra de Deus. O Mar Vermelho se abrindo, o povo, o exército de Faraó sendo morto ali no Mar Vermelho, e o povo passou o Mar Vermelho, o povo de Deus passou o Mar Vermelho em terra seca. Ou seja, algo extraordinário. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus interviu no livre-arbítrio de Faraó. Deus moveu o coração dele para que ele perseguisse o povo. Ou seja, Deus faz o que ele quiser. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Deus também usa também os demônios. Está na palavra de Deus que havia um profeta chamado Micaias, e esse profeta, ele fala uma profecia, uma visão que ele teve de Deus. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18 ao 21. Micaias prosseguiu: portanto, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas, de todos os seus profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Olha só que coisa tremenda, hein? A Bíblia diz que Micaias, ele era um profeta, e o rei Acabe não gostava dele porque ele profetizava contra o rei, mas a palavra dele vinha de Deus. Deus havia feito uma profecia através do profeta Elias que Acabe morreria em Ramote Gileade. Então Deus, lá no céu, assentado no seu trono, os anjos à sua direita, milhares de anjos à sua esquerda, ou seja, os anjos dos céus todos ali à direita e à esquerda de Deus, ao redor do trono do Senhor. E aí Deus pergunta para os anjos: quem vai enganar Acabe para que vá e morra em Ramote Gileade, para que se cumpra a minha palavra? Aí a Bíblia diz que uns anjos diziam de uma forma, outros de outra, mas nenhum conseguiu convencer o Senhor. Então a Bíblia diz que subiu um espírito, ou seja, se subiu é porque veio de baixo, não estava no céu.
ou seja, um demônio, um espírito mentiroso, subiu um espírito na presença do Senhor e disse: eu enganarei Acabe. Olha só que coisa. E aí Deus pergunta para esse espírito: como você enganará? Aí ele diz: eu serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, enganá-lo-ei e farei com que ele morra em Ramote de Gileade. Deus falou: vá e você prevalecerá. Ou seja, Deus deu até legalidade para o demônio ir, ser espírito mentiroso na boca dos profetas e enganar Acabe. Olha só para você ver, Deus usando um demônio para fazer a sua vontade, para cumprir a sua profecia contra um rei mau, um rei perverso que serviu o diabo. Então, observe que Deus permitiu que aquele espírito mentiroso fosse, e aquele espírito entrou na boca de 400 profetas. Não é só um, não. 400. Ou seja, havia um profeta falando a verdade, mas não era o que o rei queria ouvir, e havia 400 falando o que o rei queria ouvir. Ou seja, às vezes, as pessoas que estão falando o que você quer ouvir, o que te agrada, é a boca do diabo. Enquanto aquele que vai lá e te adverte, até mesmo te ofende, é a boca de Deus para tentar direcionar você para o caminho de Deus. Amém? Então, preste atenção nesse ensino. Deus viola o livre-arbítrio do homem, sim, se ele quiser. E Deus também usa os demônios, se ele quiser. Deus é soberano. Deus é soberano em todas as coisas. Deus manda. Deus é rei e tem juízo quem obedece. E eu quero ensinar a você como que você vai usar isso a seu favor. Você pode orar para Deus intervir no coração do seu esposo, do seu filho, para colocar nele o desejo de servir a Deus, a vontade de obedecer à palavra de Deus. Aquele marido que saiu de casa, você pode orar: Deus, intervenha no coração do meu esposo para que ele volte para o lar. Você pode orar assim: Deus, intervenha no coração do meu filho para que ele largue as más amizades. Deus, intervenha no coração do meu marido para que ele largue a bebida alcoólica. Você pode orar: Deus, intervenha no coração das pessoas para que me ajudem a me levar para uma oportunidade melhor. Deus pode fazer isso. Deus é todo poderoso. Jesus, ele disse que não haveria impossível para Deus em todas as coisas. Então, isso que as pessoas ensinam erradamente, que Deus não viola o livre-arbítrio de ninguém, Deus viola o que ele quiser. Deus é Deus. Deus é todo poderoso. Deus é soberano. Agora eu quero que você entenda também que Deus quer que você sirva a ele, não por obrigação, mas de coração, em nome de Jesus. Amém? De coração. Deus quer que você creia que ele é o Senhor. Aquele que com a sua boca, com o seu coração crê, com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, medite nesse ensino de hoje, medite nessa palavra e coloque ela em prática. Amém? Coloque ela em prática. Comece a orar pelos seus familiares, pelos seus amigos, para que Deus mova o coração deles, para que eles sirvam a Deus de todo o coração. E Deus vai fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Seja um mantenedor dessa obra. Tá aí a chave Pix. Compartilhe aí, em nome de Jesus, com essa obra, as suas finanças, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente. Tá ok? Deus abençoe, medite nessa palavra e até o próximo ensino bíblico. Fique com Deus.